O que é o ego? O ego é esse sentido do eu presente, nesse instante, nesse momento, aqui, dentro dessa experiência. Como é que nós funcionamos quando esse sentido do eu, que é o ego, prevalece? Quando ele é aquilo que se mostra como sendo a realidade de nossas vidas. Basicamente, contradição. Como é que funciona essa contradição, que é o eu, que é o ego? Aquilo que nós somos agora aqui, nós não estamos satisfeitos com isso. Não estamos satisfeitos com aquilo que somos. Assim, nós desejamos ser algo diferente disso. Então, há o fato, que é isso que somos, aquilo que somos, ou aquilo que demonstramos ser, ou que parecemos ser agora aqui, nessa relação com o mundo, com o outro, com nós mesmos. E temos o desejo de ser diferente disso. Aquilo que somos e aquilo que desejamos ser. Essa é a contradição da presença do eu, do ego. E isso é conflito. Isso é sofrimento. Todo sofrimento interno em você. Todo psicológico sofrimento. Todo psicológico sofrimento presente internamente, na mente. Nesta interioridade em nós mesmos. Está presente em razão dessa contradição. Então, há em nós esse movimento de contradição. O que somos e aquilo que desejamos ser. Não há satisfação, não há completude. Em razão desse conflito, em razão dessa contradição, não há amor. Não há paz, não há liberdade. A iluminação espiritual, o despertar espiritual é o fim para essa contradição. Então, para a pergunta, o que é o ego? Nós temos aqui uma resposta para o fim dessa contradição, que é o fim do ego. Há uma outra pergunta muito comum: como vencer o ego? Ou como superar o ego? Notem, é sempre a ideia de eu sou isso e quero ser aquilo. Então, idealizo um estado livre do ego. E assim eu projeto um conceito, uma imagem de um estado completamente livre do ego. É aqui que existe essa ideia, como uma ideia de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Eu não estou negando o fato, a realidade, a verdade da iluminação espiritual, do despertar espiritual. Muito pelo contrário, estou dizendo que a única realidade, a única verdade é a verdade de ser consciência. Mas não se realiza isso objetivando, com base nessa contradição. Eu sou isso e quero ser aquilo. Eu quero vir a ser algo diferente daquilo que eu sou. E eu vou lutar por isso, eu vou me esforçar por isso. Não é assim que funciona? Quando falamos da verdade ou da liberdade de ser consciência, da iluminação espiritual ou despertar espiritual, estamos falando do fim da contradição. O fim da contradição não vem pelo desejo de vir a ser algo diferente do que sou, mas é algo que nasce da compreensão daquilo que sou, ou daquilo
que manifesto ser ou daquilo que pareço ser agora, aqui, na minha relação com o mundo, na minha relação com o outro, na minha relação com aquilo que se passa aqui dentro, comigo mesmo. Essa minha relação, esse mim, esse eu, sem uma compreensão do que é esse mim, do que é esse eu, sem uma compreensão do que sou, não é possível a realização da verdade, da liberdade, de ser consciência. Portanto, o nosso trabalho juntos aqui consiste em olhar para dentro de nós mesmos. E é importante que se diga isso. Nunca de uma forma introspectiva, com a intenção de mudar o que está aqui, para que o que está aqui se transforme numa outra coisa diferente. Então, nos deparamos com o equívoco da intenção do desenvolvimento para esse eu, desse assim chamado desenvolvimento pessoal. Aqui não se trata do desenvolvimento da pessoa. Aqui não se trata do fim da contradição, sustentando a contradição. E quando nós nos movemos para uma mudança a partir desse eu, desse ego, dessa contradição, nós estamos retroalimentando a contradição. Esse sentido do eu, do ego, esse sentido de contradição, ele não se transforma em uma outra coisa. Pode ser que aconteça algumas mudanças para esse eu, para esse ego, mas essas mudanças, elas se constituem numa mudança no ego, ainda no eu. É necessário uma aproximação daquilo que sou agora, aqui. A observação do movimento da mente, o que representa observar pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, percepções. Observar minhas reações. Se o que tenho presente é um sentimento de raiva, esse sentimento de raiva é, na verdade, aquilo que sou agora, aqui. Eu sou a raiva. É o que pareço ser. É o que mostro ser. É o que sou. A ideia de algo diferente disso é a própria contradição. A ideia de mudar isso, de transformar isso, de modificar isso, é a própria contradição. É aqui que nos deparamos com esta dualidade. Aquilo que sou e aquilo que desejo ser. Então, nesse instante, estou fugindo desse fato objetivo, daquilo que está aparecendo aqui, daquilo que está surgindo aqui, colocando um ideal em cima disso, um propósito em cima disso. Essa contradição é desperdício de energia. Nós precisamos de tempo para realizar isso. Quando falamos da experiência psicológica, daquilo que aqui surge internamente, não há tempo. Isso não se resolve no tempo. Esse sentido do tempo psicológico é de um eu
se modificando, de um eu se transformando. Isso requer tempo. Não podemos lidar com a experiência da raiva, do medo, qualquer sensação ou pensamento dessa forma. Assim criamos a ilusão da separação. Se o que sentimos agora é medo, é isso que somos. Se o que sentimos agora é raiva, é isso que somos. Um pensamento surge alguns segundos depois, quando essa experiência diminui sua intensidade. Aí esse pensamento diz: eu não posso continuar sentindo raiva. Quando esse pensamento surge, ele já se separou da experiência. Esse é o tempo psicológico. Esse é o tempo da ego-identidade. Esse é o tempo do eu. É aqui que está a contradição. Quando entramos em contato direto com a experiência, sem colocarmos um experimentador nisso, um pensador sobre isso, esse elemento que é a raiz, a causa da contradição, que não aceita o que é, que quer ser diferente, quando nós não colocamos mais esse elemento, podemos lidar diretamente com a experiência. Não há essa separação, não há essa dualidade. Compreendam isso é algo muito, muito sutil. Algo que requer uma energia de presença, de consciência extraordinária. Se estamos aqui trabalhando o fim da ilusão do eu, do ego, nós precisamos desta energia, desta presença, desta consciência. Esta energia é a energia da Kundalini, é a energia de Deus, é a energia do ser, deste ser consciência. O corpo precisa passar por uma transformação, por uma mudança. Isso é possível quando, ao despertar da consciência ou a realização da verdade do seu ser, isso não é a contradição. Essa contradição de eu sou isso e quero ser aquilo. Eu sinto raiva, eu estou separado da raiva. Então eu posso modificar isso. Eu posso acabar com a raiva para não ter mais raiva. Eu sinto medo e eu não quero ter mais medo. Eu quero vencer o medo. Eu quero ser uma pessoa livre do medo. Notem o que estamos dizendo. É exatamente o sentido de uma pessoa, o sentido do medo. É o sentido de uma pessoa, o sentido da raiva. É o sentido de uma identidade presente nessa experiência, criando essa contradição entre o que sou e o que desejo ser. E aqui nós estamos eliminando isso. Quando colocamos esta presença, esta energia de percepção, agora, aqui, nesse momento. Por isso estamos falando com vocês aqui da beleza desta atenção plena. O que representa puro conhecimento real sobre si mesmo. O verdadeiro autoconhecimento. Estudar a si mesmo. Olhar para aquilo que aqui está. Para todo e qualquer movimento do sentimento, sem se separar. Rejeitando, tentando mudar, tentando modificar. Reparar para a inveja presente, sem o ideal de não ser invejoso.
olhar para a raiva presente sem o ideal de ser uma pessoa sem raiva. Olhar para o medo presente sem o ideal de vencer o medo. Quando você olha para a inveja, quando você olha para o medo, quando você olha para a raiva, quando você olha para o pensamento e não se separa, não há contradição, não há conflito, não há sofrimento. Essa própria percepção é a energia que opera uma mudança. Essa percepção é esta atenção sobre esse mim, esse eu. Ramana Maharshi chamava isso de auto-inquirição. Quem sou eu? Notem o que estamos dizendo para você. As pessoas, quando leem isso nos livros, a Atma Vichara, elas acreditam que é uma investigação intelectual. É uma frase que devem fazer para si mesmas, uma pergunta que devem fazer para si mesmas. Quem sou eu? E não é isso. Auto-inquirição é auto-observação, é a pura e direta observação nesta atenção plena, nesta plena atenção. Em inglês, a expressão é mindfulness. Agora, aqui é o momento da revelação da verdade, daquilo que é seu ser. Isso é o fim da ilusão do sentido do eu. É o fim da ilusão do sentido do ego. É o fim da contradição entre aquilo que sou agora aqui e o que desejo ser. É o fim disso. As diversas religiões, a tradição da religião sempre falou de uma possibilidade de uma mudança para o ser humano. Nós temos no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, no taoísmo, no sufismo, sempre essa indicação de que é possível o homem passar por uma profunda transformação, uma profunda mudança, reconhecendo a verdade daquilo que ele é, a verdade do seu ser. Só que o intelecto pegou isso. Assim, os teólogos fizeram das escrituras um sistema que na realidade não funciona, porque as escrituras apontam para algo além das palavras, das análises, dos estudos, dos sistemas e das práticas. As escrituras apontam para a real meditação que ocorre quando o sentido do eu, do ego, desse mim, é visto. Então, há o florescer, o despertar dessa inteligência, desta consciência. Isso é meditação real. Não é a prática de se sentar de pernas cruzadas, respirando de uma certa forma e forçando a mente a um determinado silêncio. O silêncio da mente é algo que nasce de uma forma muito natural quando você olha, quando você observa o próprio movimento da mente, o próprio movimento desta consciência mental. Então, o cérebro se aquieta, há uma quietude fundamental, essencial. Isso ocorre naturalmente, sem qualquer esforço.
Quando você se auto-observa, quando você coloca atenção àquilo que agora está aqui, sem julgar isso, sem lutar contra isso, sem se identificar com isso. Portanto, o nosso trabalho juntos é lhe mostrando que é possível a realização da verdade que é você. Quando esta contradição, que é esse eu, se dissolve, desaparece. Portanto, esse é o nosso trabalho aqui com vocês. A felicidade, o amor, a liberdade, a paz, a verdade do seu ser se revela quando o sentido do eu não está mais presente. É isso que nós estamos propondo aqui para você dentro desse canal. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online, além de encontros presenciais e também retiros para trabalharmos isso. Ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê no próximo. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.